dia, boa tarde ou boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Apenas 2 versículos que nós temos ali em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz assim: Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Vamos tirar algumas lições importantes aqui, na verdade são 5 imperativos, que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes e façam todas as coisas com amor. 5 imperativos que nos ensinam algumas lições importantes em relação à nossa caminhada com Cristo. Da mesma forma que Paulo estava orientando aquela igreja ali em Corinto, como eles deveriam fazer para que essa igreja continuasse firme na sua caminhada com Cristo. E esse ensinamento também é válido para nós nos dias em que vivemos. Então vamos refletir um pouquinho sobre esses 5 imperativos que Paulo trouxe ali para a igreja de Corinto. Primeiro, fiquem alertas, do grego grigorel, que significa vigiar, ficar acordado, alerta, vivo. Nós temos vários textos bíblicos, na verdade, que orientam em relação a essa questão da vigilância, de ficar alerta, de estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Eu acredito que no contexto em que nós estamos inseridos atualmente fica evidente essa necessidade ainda mais, vivemos dias maus e a situação cada vez mais tem deflagrado aí situações de batalha espiritual intensa. Então nós estamos dentro de uma batalha espiritual muito intensa que tem sido travada desde o início e não podemos baixar a nossa guarda. Na verdade, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem devorar. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais. Então nós estamos em uma batalha constante que está sendo travada nesse mundo, contra a igreja de Cristo, contra nós pessoalmente, contra as nossas famílias. O inimigo está sempre trabalhando para tentar nos destruir, para tentar nos desestabilizar. Por isso que Paulo diz, fiquem alertas. Jesus, em palavras semelhantes, Mateus 26, 41, ele diz, vigie e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para não cair. Essa ideia de fiquem alertas reflete muito aquele pensamento, ou a ideia de Ezequiel 3, a partir do versículo 16, quando ele fala do atalaia. Nós somos como atalaias, nós estamos constantemente vigiando, para ver se o inimigo, ou ver o que o inimigo está fazendo à nossa volta, ou contra nós também, para podermos revidar. Então, revidar ou nos proteger, na verdade, debaixo da mão poderosa do Senhor, como nos orienta a palavra de Deus. Mas o atalaia, ele tinha um papel importantíssimo, ele ficava em cima da muralha, na torre de vigia, observando tudo que acontecia fora dos muros da cidade para um possível ataque. Ele avisaria o exército, avisaria o povo da cidade caso um inimigo se aproximasse, caso eles estivessem próximos de um iminente ataque. Então ele estava ali constantemente vigiando, ele não podia dormir, ele não podia cochilar, ele não podia vacilar em nenhum momento, porque se ele perdesse ali a noção do que ele estava fazendo, ou se ele cochilasse, o inimigo viesse, a cidade seria destruída. Nós somos atalaias, na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa igreja, da sociedade. Nós temos que estar atentos ao que acontece à nossa volta. Não podemos ser nécios, não podemos nos descuidar da nossa vida com Deus. Os dias são maus, as batalhas estão aí, a luta espiritual é real e verdadeira, e nós precisamos estar alertas. Então, fiquem alertas. Ok? Primeiro imperativo, fiquem alertas. Segundo imperativo, permaneçam firmes na fé. A fé, do grego pistis, e o verbo usado aqui, permaneçam firmes, steko, permanecer firme, ficar de pé, dá a ideia de você estar cravado, fincado no chão como um
poste, um palanque, né, que está ali bem alicerçado, bem firme, para aguentar as lutas, as intempéries, né? A nossa fé, obviamente, ela tem que ser direcionada para o Senhor sempre, né? A nossa fé, nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa convicção, o nosso compromisso, tudo isso aí significa fé, confiança, fidelidade, convicção, doutrina, compromisso. Nós temos que permanecer firme em tudo isso aí, né? Firmar nossa fé, nossa confiança no Senhor, diante das adversidades e das lutas que se levantam a cada dia. E elas são reais, nós estamos aí diariamente travando nossas batalhas, nossas lutas, e por isso nós precisamos permanecer firmes na fé diante dessas lutas que nos são apresentadas. O terceiro imperativo aqui que Paulo vai falar é mostrem coragem, do grego andrizomai, portar-se varonilmente, ser corajoso, não fugir da luta, não fugir da luta. Um discípulo que ele está alicerçado na fé, que foi o imperativo anterior, permaneçam firmes na fé, se ele estiver alicerçado na fé e convicto no Senhor, ele jamais vai fugir da luta ou das suas responsabilidades com o Senhor. É bem verdade que tem horas que a batalha ela é grande, a luta é grande, né? Nós enfrentamos situações extremamente amedrontadoras, mas nós temos que confiar no Senhor, de que Ele está conosco, né? Como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza de que Deus está conosco na batalha e não podemos fugir. Então, permanecer firme na fé nos dá a força que nós precisamos para ter coragem na hora da adversidade, na hora das lutas, né? Então, temos que assumir as nossas responsabilidades diante do Senhor. Me lembro muito de Caleb. Caleb foi um dos únicos, na verdade, só ele e Josué, acima de 20 anos, né, daquela geração que saiu do Egito, foi que entrou na Terra Prometida. E 40 anos depois daquela peregrinação no deserto, quando eles entram na terra, ele vai até Josué e pede a herança dele, a terra que ele havia escolhido, que Moisés havia prometido que a terra que ele escolhesse seria dele. E ele demonstra ali em Josué capítulo 14 uma fé fantástica, né? Do mesmo jeito que ele tinha fé há 40 anos atrás, quando ele foi espiar a terra com outros espiões ali, Josué, e ele teve fé para dar um relatório positivo e favorável a Israel por conta do que Deus teria poder para fazer e libertar o povo e dar aquela terra a Israel. Da mesma forma, ele estava ali convicto na sua fé e com a mesma coragem, a mesma determinação, apesar de já ser uma pessoa idosa. Então ele estava ali, pronto para batalhar e conquistar o seu pedaço de terra. Nós precisamos ter coragem, não podemos fugir da luta. E a nossa coragem depende, acima de tudo, da fé que nós temos no Senhor e do nosso relacionamento com Ele. Quanto mais perto de Deus, quanto mais vivo for o seu relacionamento com o Senhor, a sua fé ela terá uma consistência melhor e você terá coragem de enfrentar as lutas e as adversidades. O próximo imperativo que Paulo vai falar aqui é sejam fortes, do grego krateomai, ficar firme, ficar forte, fortalecido. Pelo contexto do versículo e o que nós já conhecemos dos escritos do apóstolo Paulo, esse sejam fortes é mais uma afirmativa semelhante à de Efésios capítulo 6, versículo 10, onde ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Não é uma mera força interior, mas é uma força que emana da fonte de todo o poder, que é o próprio Senhor. Nos lembra as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 15, versículo 5, onde ele diz que sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós precisamos entender que sejam fortes não é uma força interior, não é apenas uma determinação pessoal. Sejam fortes, busquem a força do Senhor para continuar firmes nessa luta, nessa batalha, nessa caminhada que vocês estão seguindo à frente aí com Cristo. Então sejam fortes, fortalecei-vos no Senhor, busquem força no Senhor. Por isso que Tiago também nos diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, tudo parte do momento que eu me humilho na presença de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus, reconhecendo minha limitação, reconhecendo as minhas fraquezas. Por isso que Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na minha fraqueza, na sua fraqueza. Então é maravilhoso podermos contar com essa força do Senhor em todo instante, em todo momento,
agindo em nossas vidas, através da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele está ao alcance e disposto a nos ajudar nas nossas batalhas. Nós não estamos sós, por isso precisamos permanecer firmes na nossa fé, ter coragem e buscar essa força, né, que vem do Senhor, que emana do Senhor, e está disponível para nós enfrentarmos as nossas batalhas. Então seja forte, busque fortalecer sua fé, busque fortalecer seu ânimo, a sua coragem sempre no Senhor, porque Ele é a fonte de todo o poder, é Ele quem tem condições de nos dar essa vitória final sobre todas as nossas lutas e dificuldades ou tribulações, ou seja lá o que a gente estiver passando. E o último imperativo de Paulo aqui, façam todas as coisas com amor. Do grego ginome, proceder, portar-se, fazer, e a palavra amor aqui é o amor ágape, né? Que é amor incondicional, amor de Deus. E na verdade essa é a lei áurea da vida cristã, né? Quando perguntaram a Jesus lá em Mateus 22 qual era o grande mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, né? Esse é o grande mandamento que Deus nos deixou, e o semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou parafraseando. E lá em Mateus 7,12, ele diz que aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam a eles também. Aqui resume toda a lei e os profetas, ou seja, amar ao próximo e amar a Deus significa exatamente isso aqui, fazer a outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Isso é amar o próximo. É quando eu faço tudo com amor, sempre colocando o outro e me perguntando: é isso que eu gostaria que fizessem para mim? Eu gostaria que algo fosse feito dessa maneira para mim? Eu gostaria de receber algo dessa forma? E aí quando você olha para o seu irmão e você faz nessa perspectiva de algo bom, porque você entende que aquilo é bom para você, é bom para o seu irmão. Essa é a lei áurea da vida cristã. Faça aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Façam todas as coisas com amor. E para ajudar ainda nós devemos e podemos, né, como diz Paulo lá em Colossenses, fazer tudo como que ao Senhor. Quando nós fazemos algo pensando que nós estamos fazendo aquilo para o Senhor, e de fato é para o Senhor, porque a nossa vida é para a glória dele, então tudo que nós fazemos, seja em palavras ou ações, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, se nós pensarmos nessa questão de fazer para o Senhor, nós não vamos fazer de qualquer jeito, nós vamos fazer com amor, com dedicação, nós vamos fazer com o maior empenho, carinho e cuidado possível. Então, façam todas as coisas com amor, não vai ser uma coisa difícil quando nós entendemos que fazemos tudo para a glória de Deus. E esse é o nosso objetivo, fazer tudo, viver tudo, falar tudo para a glória de Deus. Então, façam todas as coisas com amor. Esse é o último imperativo que Paulo coloca aqui. E o que nós podemos concluir disso aqui? Nós temos aqui 5 imperativos que estão no presente imperativo. E isso, no grego, indica uma ação constante, com continuidade. Dessa forma, esses imperativos eles estão dizendo assim: olha, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E façam isso constantemente, continuamente, em todo o tempo sejam fortes, em todo o tempo fiquem alertas, em todo o tempo permaneçam firmes, em todo o tempo tenham coragem, em todo o tempo façam as coisas com amor. É isso que esses imperativos, no presente imperativo, eles estão nos dizendo. Que a ação que está sendo dita aqui por Paulo, ela deve ser feita e praticada constantemente. A gente não deve, num determinado momento, eu estou alerta, daqui a pouco eu não estou mais. Em um determinado momento eu estou firme na minha fé, daqui a pouco eu não estou. Obviamente que a gente sabe que a nossa fé, ela passa por altos e baixos, mas a gente tem que sempre correr atrás de permanecer firme na nossa fé. Uma hora eu demonstro coragem, outra hora não. Uma hora eu estou buscando força no Senhor, outra hora não. Outra hora, um momento eu estou fazendo as coisas com amor, carinho, dedicação, outra hora eu estou fazendo de qualquer jeito, né? Então, o que Paulo está dizendo, não, vocês têm que fazer isso constantemente, vocês têm que ficar alertas o tempo todo, vocês têm que permanecer firmes na fé o tempo todo, vocês têm que mostrar coragem o tempo todo, têm que ser forte no Senhor o tempo todo, têm que fazer tudo com amor o tempo todo, porque as batalhas e as lutas são constantes, o inimigo está constantemente tentando nos devorar, nos destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O nosso relacionamento com Deus ele tem que ser constante, ele não pode ser uma hora sim, uma hora não, né? Então, assim, tudo na vida espiritual, tudo na vida tem que ter constância, tem que ser permanente. Então, invista no seu relacionamento com Deus.
para você conseguir cumprir esses 5 imperativos aqui, ficar alerta, permanecer firme na fé, mostrar coragem, ser forte no Senhor, fazer todas as coisas com amor, tudo isso aqui depende do seu relacionamento com Deus. Busque uma vida autêntica diante do Senhor, busque uma vida autêntica de relacionamento com Cristo, né? Não aquela religiosidade superficial. Tem muita gente que não vive uma vida de intimidade com o Senhor. Só lembra de orar, de ler Bíblia quando vai ao culto no domingo, isso se for, né, se levar uma Bíblia, às vezes está lá e nem está prestando atenção, está de corpo presente, mas o coração está longe. Né? Busque um relacionamento diário com Deus, se derrame na presença dele todos os dias, viva essa vida cristã com intensidade. E aí esses imperativos aqui não vão ser difíceis, porque você vai estar alicerçado na rocha, você vai estar firme no seu relacionamento com Deus, você vai ter essa comunhão que é importante para que tudo isso aconteça na sua vida. Então priorize seu relacionamento com Deus, e esses 5 imperativos aqui, eles vão ser algo normal para você praticar, e mesmo diante das dificuldades você vai encontrar o caminho, você vai encontrar a direção para cumprir cada um deles na sua vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Espero que essa palavra ecoe aí dentro do seu coração e que lhe traga, né, um conhecimento, um aprendizado edificante e abençoado para a sua vida. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.